Mas aí, conversando com uma de vocês, agora há pouco, perguntei, me sugira um tema. E ela falou assim, quase 40 anos de casado. A gente vira amigo ou inimigo? Ou irmão? Então, eu achei muito legal, gente, porque com certeza absoluta, esse é um tema que faz parte da maioria de nós todos, né? De quem ainda está casado e de quem já não está mais casado, mas que esteve e que viveu um longo período com o seu companheiro ou com a sua companheira, chega num momento, depois de anos, né? Que a vida é interessante, como a gente não presta atenção no dia a dia, no cotidiano. A gente liga o piloto automático e sai, né? Sai varrendo a casa, mandando o filho para a escola, fazendo comida, indo trabalhar, voltando, pegando o trânsito, e aquilo entra numa rotina que tem um lado bom, sim. É um lado. Marcinha, linda, querida, obrigada por estar aí. A Fatiminha também, Rosemary, todo mundo, gente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que verdade, porque é tão comum a gente ver que depois de precisa tantos anos, 10, 15, já é suficiente para o casamento entrar na rotina, né? Depois que passa aquela crise dos 7 anos, quem sobreviveu a essa crise dos 7 anos acaba adaptando a vida no dia a dia. Vilma, linda, beijos, Kátia, Márcia, Carlos, todo mundo muito bem-vindo. Edneia, bem-vinda também, minha linda. E aí, o que fazer? É engraçado que quando a gente entra num círculo vicioso, num hábito adquirido, e a gente não vai se dando conta, na hora que a gente percebe, aquela rotina tomou conta do dia a dia e as pessoas, apesar de estarem juntas, perderam um vínculo afetivo. Emocional continua, mas um vínculo afetivo. Então, tudo parece que é assim mesmo. Tudo parece que, puxa vida, então desgastou a relação, então o tempo corroeu aquele amor. Então, gente, não é nada disso. Tanto não é que se acontece uma crise séria mesmo, um filho doente, ou um dos dois doentes, ou enfim, alguma situação que envolva o casal, imediatamente aquela preocupação, aquele bem-querer, aquela vontade de ver o outro livre do seu sofrimento vem à tona com tudo. Ou seja, o amor, tudo que não é cultivado vai esmaecendo. E se não for cultivado nem alimentado mesmo, acaba morrendo. Mas aquela vida rotineira, se existe respeito e existe amizade, o amor fica só dormente, ele fica lá hibernando num canto, porque ele não está sendo cultivado como um amor de casal. É um relacionamento de irmãos mesmo, de amigos, né? O que está faltando? Está faltando aquela química, aquela paixão, aquele interesse que no começo existia até pelas próprias condições da vida do início do casal. Depois vem os filhos, depois aumentam as despesas, depois a vida vai ficando mais complicada, as responsabilidades aumentam, e isso vai trazendo um certo peso para cada um, né? Nem vamos dizer assim, quem trabalha mais ou quem trabalha menos, quem ganha mais ou quem ganha menos, nem é essa a questão. A questão é do cotidiano em si. A questão é do foco só no cotidiano, que acaba virando uma rotina, que acaba virando um círculo vicioso. E aí, aquele convite para um jantar de vez em quando, não tem dinheiro, vai comer uma pizza, não tem dinheiro, vai comer um pastel, não tem dinheiro, vai dar uma volta na praça, passeia de mão dada, troca um beijo, faz uma carícia, namora. As pessoas, depois de alguns anos de casamento, esquecem de namorar. Simples assim. Então, não é que o amor
foi perdido. Não, ele está lá, mas está hibernando. Ele não está sendo nutrido. O amor que eu falo, o amor conjugal, né? O outro pode estar. Ou não, pior ainda se não tiver. Aí a coisa é feia. Aí é coisa que é para parar para pensar de verdade, né? Mas se existe afinidade, se existe uma certa amizade, se o casal costuma ter um mínimo de vida social, né, de sair junto para uma festa de família ou viajar nas férias, enfim, se eles mantêm um mínimo de vida social, se eles mantêm um mínimo de vida familiar, onde existe uma troca de ideias, onde existe uma abertura de coração para poder conversar a respeito dos temas que lhes são importantes, o amor está presente sim. Ele só não está se manifestando como um amor conjugal, porque a parte do namoro está esquecida. Aquela coisa, você fala assim, ai meu Deus do céu, mas eu trabalho tanto o dia inteiro, ainda vou ter que, né, tomar um banho, me perfumar, botar uma outra roupa na hora do meu marido chegar em casa? Não necessariamente. Desde que quando ele chegue, você esteja linda por dentro, apaixonada. Aí você fala assim, ah, mas como é que eu vou estar apaixonada se já faz tanto tempo que a gente não namora? E aí cria a mesma coisa com o marido. Como é que eu vou chegar em casa para namorar minha mulher se a gente não tem mais aquele vínculo que a gente tinha no começo de casado? É interessante como a rotina afasta as pessoas sem que elas percebam. E quando elas vão se dando conta, a coisa já parece que está tão morna que não vai esquentar mais. Mas tudo é uma questão de consciência, gente. Tudo é uma questão de foco. Eu tenho certeza que no começo, ele ou ela, de vez em quando, fazia uma surpresa para o outro. Ou preparava um jantar mais caprichado, ou convidava para ir a um cinema, ou saíam para namorar os dois sozinhos. E se não fizeram isso no início de casado, agora é mais complicado de fazer. Por quê? Porque não tem aquele parâmetro do início. Mas ser mais complicado não quer dizer que é impossível de jeito nenhum. Quer dizer que precisa se aprender a fazer. Aprender. Uma das coisas que eu tenho certeza que acabam mexendo muito nessa relação é que com esse afastamento natural, por causa da rotina, as pessoas acabam ficando acanhadas. Elas não têm facilidade de chegar até o outro. Tem vergonha. Tem gente que tem muita dificuldade de falar. Você é uma pessoa bacana, eu gosto de você, eu te amo. Tem gente que não consegue falar. Mas isso não quer dizer que a pessoa não ame. Isso quer dizer que a pessoa tem dificuldade para verbalizar o que ela sente. Mas com certeza, se ela tiver uma deixa, ela vai buscar dentro dela uma maneira de manifestar esse carinho e esse amor. Tem uma coisa muito interessante, muito bacana mesmo, qualquer dia eu vou colocar no grupo, é um teste que a gente faz para saber o meio de comunicação da pessoa. Gente, isso salva casamento, salva relacionamentos. Por quê? Porque existem padrões de comportamento, existem padrões de comunicação. Tem pessoas que são visuais. Comecem a prestar atenção nos seus companheiros. Observem com tranquilidade, com serenidade. Não para criticar ou para cobrar um comportamento que ele não é capaz de ter. Mas para você entender e aceitar a forma como ele se comunica ou como ele demonstra o amor e o carinho dele. E a mesma coisa para os homens e os senhores para as suas mulheres. A pessoa visual é uma pessoa que tem dificuldade de abraçar, de beijar, de fazer carinhos, de pegar, de tocar no outro. Por quê? Porque ela é visual, ela tem que ter o campo visual totalmente disponível. Ela tem, parece um radarzinho assim nos olhos, que ela tem que saber o que está acontecendo à sua volta.
Então essa é uma pessoa que valoriza a estética, a beleza. É uma pessoa que gosta de ter uma casa bonita, com tudo arrumado. É uma pessoa que gosta sempre de estar bem vestida. É uma pessoa que cobra da outra pessoa estar bem vestida. Então, repara se o seu companheiro ou a sua companheira não valorizam bastante a estética, o olhar, o que está vendo. Se ele ou ela valorizam, é porque eles são visuais. E isso é nato. E isso faz parte do temperamento. Nasceu assim e não muda. Não adianta que não muda. Então não é porque ele é chato, não é porque ele é exigente, não, ele é assim. Mas ele vai tentar manifestar o carinho dele com coisas bonitas. Então ele vai trazer um presente, ele vai querer trazer umas flores para pôr em casa, ou ela, né? Vai dar presentes que sejam bonitos pela beleza, pela estética. Não vai estar pensando muito. Normalmente a mulher é mais visual do que o homem, tanto que ela fica lá se maquiando. Aliás, hoje não deu nem para passar batom por causa do lábio. A mulher se preocupa muito mais com a estética do que o homem. Concordam comigo? Então, vejam que interessante. Homens, prestem atenção. Se a mulher é visual e chega o aniversário dela, pelo amor de Deus, você pode trazer uma rosa, você pode trazer uma flor, não precisa trazer um ramalhete, um buquê maravilhoso. Mas não me dê um liquidificador, uma batedeira, que ela vai querer bater com a batedeira na sua cabeça. Porque se a mulher é visual, ela quer uma coisa que enche os olhos dela. Então ela vai querer ganhar flores, uma roupa, um biju, alguma coisa para ela usar, para ela se sentir bem, uma lingerie, alguma coisa assim. E o homem visual também, ele vai querer uma coisa que enche os olhos dele, né? Uma peça de roupa bonita, um sapato, um tênis, sei lá, alguma coisa assim. Ou uma peça bonita para o escritório, enfim. O visual, ele dá importância para aquilo que ele está vendo. Tá? E o sinestésico? Gente, é de chorar ver um casal onde um é sinestésico e o outro é visual. Porque o sinestésico, ele não está nem aí para a estética, ele quer conforto. O visual, o visual é aquela pessoa, se for uma mulher, ela gosta de salto alto, de saia justa, ela gosta de estar sempre arrumada, maquiada, perfumada, com colar, com brinco, enfim. Ela gosta de estar bem apresentada. A pessoa que é sinestésica, ela quer conforto. Ela usa tênis, calça jeans, camiseta, short, bermuda, chinelo, rasteirinha. Não que ela seja, assim, não que ela não dê valor para o visual. Dá, ela gosta de estar arrumada, mas ela primeiro quer conforto. Então, se ela vai ficar em casa, ela quer uma roupa confortável para ficar em casa. Ao passo que a pessoa visual, ela vai querer estar bem arrumada mesmo dentro de casa. Vocês percebem a diferença? E aí, o que acontece? A pessoa sinestésica, ela quer conforto, ela quer aconchego, ela quer toque. Então, ela é muito carinhosa, é aquela pessoa que gosta de abraçar, é aquela pessoa que gosta de beijar, é aquela pessoa que gosta de ficar de mão dada, é aquela pessoa que, enfim, ela gosta do contato físico. Para ela é importante, para ela, isso é carinho. E o visual não gosta. Porque o visual não gosta que fique mexendo nele, tocando, encostando muito, não gosta. Então, se a gente pudesse saber disso antes de escolher o parceiro, a gente podia, meu Deus, né, evitar muito problema. Mas já está casada há 10, 15, 40 anos, agora Inês é morta. Então agora é aprender como é que funciona, como é o mecanismo de cada um, para poder respeitar, para poder entender, para poder aceitar. Sem criticar, porque as críticas vão
destruindo também o relacionamento. Muita crítica vai cansando. O outro desiste de tentar agradar por excesso de crítica. Por exemplo, o visual chega com um presente para uma mulher sinestésica e ela está querendo carinho, ela está querendo beijos, afagos. Ele não tem isso para dar, ele tem um presente. Aí ela vira para ele e fala: você pensa que você vai me comprar com esse presente? Nossa, isso é a morte para o visual. Porque ele está dando o presente que para ele é importante, é uma manifestação de carinho. E ela não recebe aquilo como carinho. Ela recebe aquilo como suborno. Então, gente, olha que coisa maluca que é, né? A gente não conhecer. Eu falei muito tempo que o medo é o nosso pior inimigo. Eu estava enganada, não é não. A ignorância, a falta de conhecimento é o nosso pior inimigo. O segundo pior é o medo. Porque se a gente não sabe dessas coisas, a gente está agindo de acordo com o nosso próprio padrão, que não reflete no outro, porque o outro não tem o mesmo padrão. Se tivesse, seria perfeito. Né? Um casal, um dos dois fossem sinestésicos e viver abraçadinhos, de mão dada, nossa, tudo agarradinho. Se fossem dois visuais, os dois iam estar sempre muito bonitos, bem apresentados, andando com elegância. Então, mas isso não acontece, a vida traz quem ela traz, até para que a gente possa aprender a conviver com essas diferenças. Não é? Com essas diferenças. Aí tem um outro padrão, o auditivo. O auditivo é aquela pessoa que não gosta de falar, não fala. É aquela pessoa que está sempre quieta. Mas o fato dela estar quieta, ela não participar das conversas, ela não abrir o seu coração, não contar como se sente, não quer dizer que ela não confia no outro. Não quer dizer que ela não respeita a opinião do outro. Quer dizer só que ela tem uma tremenda dificuldade de se comunicar. Mas, em compensação, ela é uma excelente ouvinte. Ela gosta que as pessoas abram seu coração, conversem, falem, contem para ela o que estão sentindo, o que estão pensando. Ela é uma ouvinte extraordinária. Então, a gente saber disso ajuda muito a gente aceitar o outro como ele é. Aceitando, a gente respeita, e respeitando fica mais fácil da gente tabular a conversa, da gente abrir o coração, da gente chegar para fazer um carinho da forma que o outro vai entender que aquilo é um carinho, né? Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, eu espero que sim. Mas, de qualquer forma, vamos supor que vocês achem, num primeiro momento, difícil de identificar qual é o padrão do outro. Não tem problema. Às vezes a gente leva dias e dias e dias para conseguir identificar. Com o teste é bem mais rápido, o teste já dá a resposta. Mas com atenção, sem crítica, sem julgamento, a gente vai perceber qual é o padrão do outro. E aí a gente vai facilitar demais a comunicação. Porque muito da vergonha que a gente tem para chegar até o outro é justamente porque às vezes que a gente tentou, talvez não tenha sido bem recebida. Porque os padrões normalmente são diferentes. Aquele que tem os padrões bem equilibrados, todo mundo é auditivo, todo mundo é visual, todo mundo é sinestésico, só que em doses diferentes. Né? Num predomina o visual, no outro o sinestésico, no outro auditivo. Algumas pessoas têm isso bem balanceado, então fica mais fácil delas entenderem e aceitarem o comportamento do outro. Então tá bom, acho que é algum problema da minha conexão aqui. Então, gente, é bem isso. Às vezes o relacionamento não está desgastado.
A rotina é que tomou conta e por falta de conhecimento, a gente não consegue identificar o padrão do outro. E aquele padrão que a gente não identifica aparece para a gente como um defeito, né? Pois se eu gosto de carinho e a pessoa vem com uma caixa de bombom, está querendo me comprar, está querendo que eu engorde. Não é isso. É que a forma da pessoa se manifestar e mostrar, demonstrar o seu carinho é a caixa de bombom. Mesma coisa. Puxa vida, eu levei uma caixa de bombom e ela nem me agradeceu. Então não levo mais. E isso vai afastando as pessoas. Quer ver uma coisa muito interessante? O casal tem uma festa para ir, sei lá, um churrasco, uma coisa. Então a mulher vai toda enfeitada, bonitinha, e o marido vai com aquele bermudão, com um chinelão, com uma camiseta. Ah, as mulheres normalmente ficam muito aborrecidas, aquelas que são visuais. As que são sinestésicas, não, mesmo porque elas também vão querer estar de bermuda, de camiseta. Né? Então são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença num relacionamento. Se a gente começar a perceber isso e começar a encontrar um caminho para chegar novamente no parceiro ou na parceira, com esse entendimento, com essa vontade de aproximação, eu tenho certeza absoluta que o amor floresce rapidamente. A vergonha, aquele medo de chegar na pessoa e não ser bem recebida, porque afinal estão afastados, né? Tem aquele convívio do dia a dia sem um carinho maior, tudo muito automatizado. Então isso às vezes deixa a pessoa meio retraída, com dificuldade de chegar e abrir seu coração e fazer um carinho, e fazer um elogio e dizer o quanto gosta do outro, né? Então, à medida que a gente vai exercitando essa atenção, essa aceitação do padrão de comportamento do outro, o relacionamento vai esquentando de novo. E à medida que esquenta, as pessoas se aproximam novamente. E aquele amor ressurge com uma força, com uma vitalidade, com um carinho, com ternura, que era aquilo que, na realidade, todo mundo quer. Todo mundo quer. Gente, não pensa que o homem pensa diferente da gente. Pensa sim, nas suas atividades cotidianas, nas suas atividades profissionais, mas naquilo que diz respeito a um relacionamento conjugal, o homem também quer amor, também quer carinho, também quer cuidado, com certeza absoluta, né? Então, o meu recado de hoje era esse. Obrigada, minha querida, você que me deu o tema, porque eu acho que isso pode ajudar bastante gente. Espero que sim, de todo o meu coração. E eu agradeço. Agradeço muito a presença de cada uma de vocês. Eu vou tentar cortar aquelas partes do vídeo aí que eu fiquei falando sozinha com a tela e coloco no grupo. E vou ver se eu coloco também no meu perfil, porque esse vídeo ficou meio estranho. E quem gostou, comenta, curte, compartilha, gente, porque de repente isso é uma mensagem que pode ser importante para outros casais também. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês todos. Um beijo muito carinhoso e com a graça de Deus até terça-feira da semana que vem. Namastê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.